Fala aí, arteiros e arteiras, como vão vocês? Hoje nós vamos falar sobre esculturas gregas e todo o ideal de beleza que os gregos proporcionaram pra gente e fizeram da nossa sociedade, a sociedade do perfeccionismo. Bom, para começar tudo isso a gente precisa entender algumas coisas, uns parâmetros básicos que influenciaram a arte e a cultura grega, que no caso foi principalmente o estudo da filosofia. Foi graças à filosofia que os gregos começaram a praticar as suas obras de arte e começar a colocar o ideal de perfeição em tudo que eles faziam, incluindo construções, esculturas, pinturas e tudo mais. Por que a filosofia? Porque era o estudo, eles prezavam pelo estudo da estética, ou seja, o estudo da beleza. O que é o belo, que torna algo belo ou bonito ou agradável aos olhos. E a partir da estética foi que os gregos começaram a produzir suas obras de arte e mudaram completamente o padrão de arte que existia no mundo desde aquela época. Então, ao contrário do que os egípcios faziam, que era uma arte voltada para a espiritualidade e para a imortalidade deles, os gregos faziam uma coisa pela perfeição mesmo, então era a idade da beleza. Para entender melhor, os gregos passaram por 3 fases. A primeira fase, que a gente chama, o período arcaico, os gregos desenvolvem uma arte muito semelhante com os egípcios, principalmente quando a gente fala de escultura. Então as esculturas elas tinham as características semelhantes e tudo mais, e depois eles foram desenvolvendo em outros 2 períodos até que chegaram no auge, que foi o período helenístico. Então a arte grega passa do arcaico, clássico e helenístico. Cada uma dessas tem características importantes, mas o foco aqui hoje vai ser principalmente nas esculturas, então a gente vai falar basicamente delas. Bom, no período arcaico, eles têm as esculturas que eles chamam de couros. O que são couros? São figuras de jovens, num sistema bem egípcio, assim, as esculturas sempre de frente, ousando dar um passinho um pouquinho mais pra frente para dar a sensação de movimento. Mas a sensação de movimento mesmo só surge na Grécia no período clássico, que é onde eles começam a desenvolver ainda mais o critério de perfeição, a anatomia perfeita, aquela ideia dos esportistas, dos atletas e tudo mais. E daí eles criam uma técnica chamada joelho flexionado. Na verdade não é a técnica, vamos criar o joelho flexionado. Na verdade foi assim, vamos flexionar o joelho da escultura e vamos ver o que acontece. Flexionando o joelho das esculturas, eles descobriram que ele dava movimento para a escultura, ou seja, que ela parecia que estava em movimento, porque mexia toda a estrutura óssea dela, toda a musculatura. Com isso, a escultura ficava mais dinâmica do que simplesmente parada de pé olhando pra frente. Mas foi no período helenístico que eles bombaram na arte da escultura. No período clássico, o que fica mais nítido nessa característica principal ali, é o discóbulo de Miron, que é um arremessador de discos. Já no período helenístico, a Grécia começa a ter influência de vários outros povos, com a ampliação do seu território e com a grande quantidade de cultura que invade os culturais da Grécia. E isso acaba desenvolvendo ainda mais as esculturas e elas ganham muito mais realismo e muito mais perfeição. E daí surgem grandes esculturas como a Vênus de Milo, essa aqui. Bom, a Vênus de Milo, ela é um símbolo clássico do período helenístico da Grécia, assim como a Vitória de Samotrácia. Essas 2 esculturas elas representam o ideal de beleza perfeito que os gregos tanto procuravam por tanto tempo. Já que eles estudavam a filosofia e a estética, foi nas esculturas que eles definiram um padrão de beleza. O que era esse padrão de beleza? E para um ser humano ser proporcionalmente perfeito e simétrico, que era o que eles procuravam, inclusive na arquitetura, aí vem toda aquela questão do número de ouro e tudo mais, o ser humano ele tinha que ter mais ou menos 7 cabeças e meia de altura para ser uma pessoa normal. O que seriam 7 cabeças e meia de altura? É como se eu pegasse minha cabeça e medisse ela 7 vezes o tamanho do meu corpo. Para isso, a cabeça tinha que ser de um tamanho relacionado com o corpo. Então daí o corpo ficava proporcional. Me confundi tudo. Enfim, o corpo tinha que ter 7 cabeças de altura e algumas partes do corpo tinham que ser proporcionais a outras. Por exemplo, o tamanho da mão é do mesmo tamanho da cabeça. O tamanho do pulso, da dobra do pulso até a dobra do cotovelo, seria o tamanho de um pé. Enfim, cada parte do corpo era proporcional a outra. Os gregos foram estudando isso a ponto de chegar a fazer uma obra, uma escultura, que usasse essas características e tornassem essas representações humanas perfeitas, que era o que eles estavam procurando. Aí vocês me perguntam, por que a maioria das esculturas não tem cabeça, não tem braço, não tem não sei o que? Na verdade, essas esculturas elas foram detonadas ao longo do tempo, algumas delas foram encontradas aos pedaços, como é o caso da Vênus de Milo. Pra quem não sabe, a Vênus de Milo ela foi encontrada por pedras, como se fossem pedras num terreno, estavam sendo recolhidas por um camponês, e ela foi vendida por galinhas para um general francês que estava lá patrulhando o local e achou que aquilo poderia ser algo muito bom.
mas isso eu posso falar mais. A Vitória de Samothrace, a Vitória Alada, também foi o mesmo caso. Ela foi encontrada em 118 pedaços e só foi remontada lá no Louvre, onde ela tá até hoje. Essas esculturas elas foram destruídas por causa de invasões, por causa do próprio tempo, erosão e tudo mais. E um fato contribui muito para isso, pro desenvolvimento das esculturas gregas, que foi o quê? Elas não eram feitas em blocos únicos, então a maioria delas eram feitas em partes e depois encaixadas. Por isso elas têm as partes bem separadinhas, certinhas. Porque normalmente elas têm um encaixe, tipo um Lego. Tá focando. Encaixes, tipo um Lego, aonde o bracinho encaixado. Tá vendo aqui o buraquinho? Eles encaixavam esses blocos uns nos outros e formavam as esculturas inteiras, então algumas partes delas acabavam se perdendo ao longo do tempo. Por isso elas têm essas partes faltantes, né? Os blocos únicos de mármore e bronze que foram usados depois, isso só foi surgir lá na Renascença, com Michelangelo e Donatello. Durante a Grécia Antiga e o próprio Império Romano, as esculturas eram feitas todas em blocos separados e depois remontados. O material principal que eles usavam, como eu disse ali antes, era o mármore branco e o bronze. A maioria das esculturas eram também pintadas, elas não eram todas branquinhas como a gente conhece hoje. A tinta acabou saindo com o tempo e tudo mais, por causa dessas diversas catástrofes que aconteceram com elas. Os romanos usavam o mesmo padrão que os gregos porque eles invadiram a Grécia e praticamente roubaram todas as esculturas gregas e levaram para Roma para os próprios artesãos romanos aprenderem a fazer esculturas. Então tem algumas esculturas que a gente acha que é grega e na verdade não é, ela é uma cópia romana. Porque os romanos admiravam muito a questão cultural da Grécia e a questão de como eles desenvolveram a sociedade deles. Então eles copiavam os modelos, era bem comum pegar uma escultura grega, levar para o ateliê de um artista romano e o artista reproduzir essa escultura da mesma maneira e formar uma réplica delas. A diferença é que os gregos usavam isso para beleza, para mitologia, para os atletas e tudo mais. Já os romanos usavam as esculturas mais voltado para o militarismo, então eram figuras de generais importantes, figuras de batalhas, também envolvendo a mitologia deles, mas principalmente para essa área mais militar. E os gregos já eram mais preocupados com a beleza. E a diferença também é que os romanos foram aprimorando cada vez mais e começaram a criar os bustos, que são aquelas figuras do peito para cima, que antes não existiam, os gregos não faziam o corpo completo. Bom, essas foram algumas curiosidades sobre as esculturas gregas e romanas. Em breve eu falarei mais sobre cada uma delas e contar um pouquinho da história de cada uma. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui tem mais sugestões de vídeo para você continuar com a gente. Se você não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se, dê o seu like se você gostou para eu saber se eu estou fazendo um bom trabalho. E eu acho que era isso por hoje. Um grande beijo e tchau!